Eu gostaria de frisar também que como o Rogério bem colocou, são regras e medidas que estão sendo estudadas pelos técnicos da agência desde o ano 2000. Já houve, inclusive, uma audiência pública anteriormente lançada sobre o assunto, acabou não resultando na edição de um normativo, mas a diretoria, desde 2012, portanto, ela já vem determinando que a área técnica trouxesse estudos, não só para a revisão desse ponto, das franquias de bagagem, mas também para nós reunirmos uma série de normativos hoje que estão esparsos e que a gente coloca em uma única resolução. Então, num país com uma certa tradição de proliferação de regras, é até um certo orgulho a gente poder dizer que estamos enxugando uma série de normas e condensando, consolidando em uma única regra, e com isso a gente está revogando, consolidando cerca de 180 artigos dessas resoluções deixam de existir. Nós temos a manutenção do trecho de retorno, passagens compradas de ida e volta. Não sei se os senhores já se depararam com essa situação, mas o passageiro fica preso no trânsito, ele chega para embarcar, ele perdeu o voo de ida. Pela prática atual das empresas, a regra do contrato é de que o passageiro ele perde também o trecho de retorno, não importa se ele consiga chegar no destino por outros meios de transporte ou por outra empresa, ou eventualmente comprando só o trecho de ida com a mesma empresa. Então a ideia é que o passageiro, podendo avisar, olha, vou perder meu voo, então perdi, mantém-se o trecho de retorno e ele tem possibilidade de negociar com a mesma empresa, ou outra passagem de ida, ou comprar com uma congênere, ou ir por outro meio de transporte. Anúncio do preço total, isso para fins de comparabilidade. Hoje as empresas, a tarifas de embarque, tarifas aeroportuárias, que elas são cobradas separadamente. As empresas estrangeiras praticam isso, inclusive a questão dos adicionais de combustível. Então, muitas vezes não há uma claridade para o passageiro e uma base para comparação de produtos e serviços. Então, a agência ela propõe que as empresas no anúncio já façam um anúncio do preço final para os passageiros. Isso para facilitar a compreensão do que está sendo ofertado, e os serviços diferenciados, e para que ele decida, eventualmente, pelo menor preço, sem aquele fator surpresa de uma taxa que seja cobrada ao final do processo de compra. A desistência em 24 horas da passagem. Então, também é fruto da dinâmica hoje, que o passageiro, às vezes, entra na madrugada, no fim de semana, para encontrar o menor preço. Ele compra a menor passagem, se ele continuar pesquisando, eu que sou mineiro sempre faço isso, eu gosto de ver o menor preço. Então, se ele encontrar o menor preço, ele tem até 24 horas para desistir da compra. Isso a gente acha que provê um pouco mais e isso também vem ao socorro do passageiro que faça a compra para uma data que ele acabe vendo que teve erro, ou então o nome foi grafado de forma equivocada e tudo mais, então ele vai poder em 24 horas da compra fazer o cancelamento sem ônus, a empresa não pode cobrar nada por isso. Só há uma trava, essa compra ela tem que ser no mínimo 7 dias antes da data do voo, para que a empresa eventualmente possa recolocar o assento devolvido no seu estoque e vender esse assento para outros passageiros. Isso a gente faz pensando em não trazer mais custos para as empresas que são repassados para os consumidores. Redução de prazos, Hoje não há prazo para reembolso do passageiro, não há alguns prazos com relação à devolução, o prazo para a empresa localizar uma bagagem extraviada e depois o prazo para indenizar se ela não consegue localizar essa bagagem, há uma redução considerável. O prazo de 30 dias para a localização da bagagem ela passa a ser de 7 para voos domésticos e por conta de nós seguirmos convenções internacionais, para o mercado internacional continua aplicado o prazo de 21 dias. Mas para todos eles nós também propusemos, isso a gente tende a ser acatado pela nossa diretoria, que o prazo para indenização dessa bagagem não encontrada seja também reduzido para 7. A empresa vai ter que disponibilizar as regras de alteração da passagem, regra de reembolso. Hoje, em algumas empresas, o passageiro compra, se ele quer ser reembolsado, se ele quer alterar o voo, ele tem que ir no site para descobrir
quais são aquelas regras, porque elas não são encaminhadas para o passageiro no resumo da compra. Então, a empresa vai ser obrigada a mandar para o passageiro naquele resumo para que ele tenha todas as informações que ele precise manejar no caso de alteração de uma passagem. Tendo em vista essa média que os passageiros transportam de 12 quilos, a agência então propôs que houvesse, hoje a regra de bagagem de mão é o máximo, também é uma regra do século passado, é do máximo de 5 quilos que o passageiro pode transportar. Muitas vezes os passageiros hoje acabam por liberalidade das próprias empresas transportando mais do que isso, mas a ANAC impõe que o limite seja de 5 quilos, por essa regra atual, ainda vigente. Então, nós invertemos isso e passamos a dizer, olha, o passageiro vai ter que ter um direito mínimo de transportar um mínimo de 10 quilos. É claro que esses 10 quilos a empresa vai ter que seguir o plano de segurança aprovado pela empresa aérea junto à agência e ela vai poder dimensionar o volume dessa bagagem para que caiba lá no BIM. Né? Hoje, todo mundo paga por essa franquia, quem usa e quem não usa. E o que faz parecer que o grande prejudicado com a norma atual é quem viaja sem bagagem e está pagando um pouco a mais por isso. E, na verdade, mais prejudicado do que essa pessoa que viaja sem bagagem está pagando por isso é quem não pode viajar porque não tem acesso a essa tarifa mais barata. É o cara que hoje tem que viajar de ônibus, tem que viajar por outro meio de transporte, ele está fora do modal aéreo porque a gente obriga que necessariamente a empresa tem que vender um combo. O que a agência quer é desregular o assunto. Essa é uma palavra um pouco dura, né? A questão da desregulação talvez não seja de compreensão de todo o público, mas o que nós esperamos é que passe a repercutir é uma liberalização das franquias de bagagem. A ANAC já não vai mais dizer, portanto, se um passageiro comprar uma passagem com uma empresa A, B ou C, que ele vai ter que pagar necessariamente por uma peça de 23 quilos. Pode ser 23, pode ser 10, por que não 15? O que não faz muito sentido é a agência continuar estipulando, né, que as empresas são obrigadas a seguir esse modelo no mercado doméstico e também no mercado internacional. A ideia é que só para passagens comercializadas a partir da data de entrada em vigor, que deverá ser 14 de março de 2017, as normas entram em vigor, as passagens comercializadas a partir daí é que poderão oferecer esses serviços diferenciados e deverão, é claro, e é sempre bom frisar, seguir todas essas novas regras de proteção aos passageiros que a agência estipula. Então, a partir daí passam a viger.